Shalom, shalom, amados. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos e vocês estão percebendo, né, que tudo tem sido focado em Yeshua. Primeiro de tudo, né, de fazer qualquer estudo, de querer aprender qualquer coisa, nós precisamos ter é, a vida e a obra de Yeshua bem fundamentada em nossas vidas, porque ele é a pedra angular, ele é a pedra principal no nosso fundamento, no nosso alicerce. Então, a palavra do Senhor fala lá na parábola da casa que foi construída na areia e na rocha, a diferença, né? Então, todo edifício que ele não tem um fundamento, ele vai ruir, ele vai cair, né? Então, a nossa preocupação é, nesse tempo de treva, nós temos que estar buscando cada dia mais conhecer a Yeshua, aprofundar em conhecê-lo, sempre estar entendendo que ele é eterno e todos os dias ele tem algo para nos ensinar. E hoje não vamos falar de algo muito importante, que é ele foi exaltado, né? Yeshua foi exaltado, ele subiu e ele voltou, né? Ele recebeu de volta a sua divindade plena como Deus. E eu quero começar lendo com vocês. É, Não, primeiro vamos fazer algumas perguntas aqui, que é o que vai dirigir o nosso estudo. O que quer dizer que Deus exaltou a Yeshua sobremaneira? Qual a posição de Yeshua hoje no universo? O que significa que Yeshua foi feito Senhor e Cristo? Explique a afirmação que está em Mateus 28, 18. A gente vai ver no decorrer, nós vamos ver tudo isso aqui. Quem está sentado hoje no trono do universo? Então, nós vamos falar dessa posição, né? Porque muitas vezes também focamos muito na morte, né? Mas nós precisamos entender que a ressurreição e ele ter sido elevado aos céus e assentado no trono faz toda a diferença na nossa vida. Então, vamos ler aqui em Filipenses 2, do versículo 9 ao 11, né? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, estou lendo o 8, e foi obediente até a morte de cruz. Isso aqui a gente já viu na aula passada. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é o nosso Senhor para a glória de Deus Pai. Né? Então, aqui diz e destaca bem essa palavra, que o Eterno exaltou sobremaneira, né? Então, pelo que ele fez em todo o processo, nascer, viver segundo a Torá, depois cumprir todos os ritos e se entregar, né? Que a gente já entendeu sobre isso, né? A morte não tocou nele, mas ele se entregou por todos nós. E então, nós precisamos ter essa revelação. Todas as vezes que eu vou falar aqui, irmãos, eu vou falar a mesma coisa. Não é só receber a informação, não é só ler a letra da palavra. Eu preciso buscar essa verdade. Eu preciso ter essa revelação. Por quê? Se eu entender que Yeshua recebeu um lugar, ele foi exaltado sobremaneira, ele recebeu um lugar que está acima de tudo, que não tem como descrever, né, esse lugar, nós também vamos entender que ele entregou à igreja o governo, o domínio das coisas, do mundo espiritual, no sentido de demônios, no sentido de colocar tudo sujeito aos pés do Senhor. E eu estou nesse lugar para ter essa autoridade, para saber manusear essa chave, esse governo, eu preciso entender que eu fui com ele para esse lugar.
e me colocou acima de principados, potestades, dominadores das trevas. Então, principalmente para nós que trabalhamos com batalha espiritual, com libertação, isso tem que ser uma revelação que a gente tem que correr atrás e insistir até o nosso espírito receber a revelação. Porque se eu não entendo essa posição, eu sempre vou ver o problema, vou ver o diabo e o pecado grande demais. E eles não estão nessa posição. Eles estão subjugados a Yeshua, que recebeu o nome que está acima de todo nome. E diante desse nome, todos têm que se dobrar, né? O que nós lemos aqui no versículo 10. Então, toda a autoridade convergeu, que foi entregue de Adão para Satanás, com todo o sacrifício, ela foi tomada, ela foi resgatada, ela foi conquistada de novo, e ele entregou para o corpo de Cristo. Esse governo não dá para ser trabalhado individualmente, tipo, eu separado do corpo, eu tenho. Não. Quando nós falamos, nós temos que entender que nós estamos ligados ao corpo de Cristo. E esse estar ligado ao corpo de Cristo me dá autoridade, mesmo que eu estiver num lugar fazendo uma obra sozinha, orando por alguém sozinho, eu estou ali e o corpo de Cristo está ali também. Então, espiritualmente, eu estou ligada e quando eu me apresento, é no nome de Yeshua, mas o corpo de Cristo está ali junto. E é uma verdade tão maravilhosa quando é revelada, porque aí você entende, Satanás foi vencido. Satanás está debaixo dos pés de Yeshua. E nós estamos sentados com Yeshua nesse trono, também está debaixo dos nossos pés. Mas o diabo, ele é astuto. E se você não tem a palavra dentro de você, se você não corre atrás, se você não busca essa revelação, aí ele consegue te enganar. Por quê? Porque se você não conhece a palavra, o que ele sugerir para você, você acata. E se você abrir e acatar, ele tem autoridade na sua vida. Então, nós entendemos. Satanás só tem autoridade sobre nós, só tem legalidade na nossa vida por questões herdadas, que foi dos nossos antepassados, e pecados, iniquidades que não foram confessados e perdoados e resolvidos diante do Senhor. Nós, pelos nossos próprios pecados, e também pelo engano. Então, para que eu fuja do engano, para que eu não seja enredada pelas obras de Satanás, eu preciso conhecer a palavra. E quando eu falo conhecer, irmãos, é ter intimidade. Porque a palavra, quando vai falar de uma relação de homem e mulher, uma relação sexual, é, a Bíblia ela usa esse termo. E fulano conheceu e concebeu o filho assim, assim, assim. Então, quando fala conceber, está falando de ter relação, de ter intimidade. Essa mesma palavra nós podemos usar. Então, quando eu falo conhecer a palavra, é ter intimidade com Yeshua através dela, é ter a revelação, é me aprofundar. Cada dia, eu estando com ele, ele vai tomando conta de mim, eu vou entrando nele, cada dia nós vamos nos achegando e nos tornando um, como ele e o Pai são um. E nós também temos que ser um com ele, porque aí Satanás teme, aí Satanás sabe que você entende o seu lugar. E principalmente, né, de filho. Isso é muito importante. Yeshua é o Rei dos Reis e nós somos príncipes e princesas. Então, nós temos, como uma monarquia, nós temos direitos, também deveres, mas nós temos direito e autoridade com aquilo que nos foi constituído. Então, é muito importante, né, a gente buscar essa intimidade, essa revelação, tá? Aqui diz assim: mas Deus tinha um julgamento totalmente diferente dos homens, que dia tremendo foi aquele que Pedro se revelou e falou: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel que a este Yeshua vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, tudo o trabalho que foi feito por Yeshua
é para que ele recebesse esse nome que está acima de todo nome e passasse a ser Senhor e o nosso Messias, o nosso Salvador aqui na terra, como Deus, homem, que ele foi. Mas nós não podemos somente parar nessa revelação. Não, Yeshua desceu, ele se tornou homem para me resgatar. Eu preciso entender que ele foi exaltado, ele foi elevado ao céu. E quem rejeitou ele, quem crucificou ele, não entendeu e não aceitou. E nós precisamos ter um cuidado, irmãos. Existem hoje pessoas que eram evangélicas, eu digo assim, cristãs, né, de igrejas evangélicas, com essa vontade de conhecer, foi para o judaísmo messiânico, né? E desse judaísmo messiânico foi para o judaísmo ortodoxo e hoje está negando a Cristo. Então, eu preciso ter essa revelação que o Eterno é o próprio Cristo, e ele veio e se tornou homem, e ele se fez Senhor e Cristo, Senhor e Messias, Senhor e Salvador das nossas vidas. Se eu não entendo essa parte, eu tenho facilidade de ser enganada, porque eu não tenho base bíblica, eu não tenho intimidade com a palavra, com Yeshua, eu não tenho fundamento, então toda voz que eu ouço, eu posso acreditar. Então, o nosso perigo agora é o mesmo do passado. Quando a casa de Israel não reconheceu Yeshua como Senhor, como Cristo, como Deus, e levou ele a ser crucificado. Hoje, não estamos levando ele literalmente para a cruz, mas espiritualmente nós, muitos, né, estão levando Cristo a ser crucificado novamente. Por quê? Viveram um relacionamento com ele, entenderam, conheceram ele como Deus, e depois, por querer aprender coisas novas, sem embasamento, tiveram acesso a esse ensino e muitos estão se perdendo, porque para esses, Yeshua não é Deus, ele não veio ainda, ele não é reconhecido como o Messias prometido. Então, irmãos, eu creio que chegou o tempo da gente estar mais alerta, né? Buscar mais profundidade, não ficar nessa superficialidade, né? Aqui há, entretanto, uma verdade que deve ser lembrada e bem aclareada. Antes de vir a este mundo, o Verbo, Yeshua, tinha toda a glória revestida, né? A glória do Eterno. Porque a palavra lá em João 17,15 diz assim: Mas era o Verbo de Deus, era Deus, não era um homem. Antes dele vir, ele era Deus em espírito, ele estava lá desde a criação. Ele se torna filho porque ele desceu e foi colocado foi plantado dentro de uma mulher. Ele nasce e vive como filho. Eu gosto de enfatizar, irmãos, porque hoje está perigoso. É, é sutil. Leituras, livros, vídeos que você assiste, você se encanta e você não consegue perceber que esses judeus messiânicos estão igual aos ortodoxos, negando a divindade de Cristo. Todas as palavras, tudo que você assistir que nega a divindade de Cristo é seita. E precisa estar bem claro na sua mente. Agora o Verbo encarnou em Yeshua. Depois do sofrimento da cruz e da ressurreição física, é recebido nos céus como homem. Como homem, ele foi exaltado. Porque se não fosse como homem, nós não poderíamos assentar com ele lá e resgatar das mãos do diabo o governo da terra, né? Então, hoje, o nosso trabalho é o reino está em nós, nós devemos manifestar aonde nós vamos, tomando posse, expandindo esse reino, esse governo sobre a terra, né? Dizendo para Satanás que quem domina aqui, quem governa aqui é Yeshua HaMashiach. Como homem, ele se assenta à direita do Pai e recebe o nome que está acima de todo nome. Há um homem sentado no trono do universo, e Yeshua, o Filho de Deus,
o cabeça de uma raça redimida. E Yeshua aproximou-se dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele está nessa posição porque ele conquistou isso por tudo que ele se dispôs a viver, por tudo que ele se colocou. Então, quando nós temos alguma dúvida sobre a pessoa de Yeshua, sobre o que ele fez, nós precisamos ler as 13 cartas de Paulo. Todo ano a gente tem que voltar, ler, tirar as dúvidas, né? Para que nenhum resquício fique dentro de nós de filosofia, de sofisma, de heresia, para o diabo não conseguir nos desviar. Porque, irmãos, é só se nós conservarmos fiéis ao Senhor, até a vinda dele, é que nós seremos, né, colocados esse lugar de governo literal com o eterno, e não perder a salvação, né? Então, nós precisamos estar muito afiados na palavra e perder o medo, irmãos, sabe? Eu sei de uma coisa que eu vejo muito, né? As pessoas estão vendo coisas erradas nas igrejas, estão vendo palavras que não estão na Bíblia e ficam ali debaixo daquele governo, daquele domínio e não confrontam, não tem coragem de confrontar a liderança. Ah, mas se eu confrontar a liderança, eu posso correr o risco de tocar no ungido. Existe uma questão que nós temos que entender. Tudo que a palavra diz é acima do que qualquer homem, ser humano, vai dizer. Pode ser o homem mais instruído, pode ser o homem mais culto e o mais entendido, que tem uma boa oratória, que tem conhecimento bíblico de ponta a ponta. Se ele disser algo que destoa da palavra, irmãos, ele deve ser confrontado. Naquele momento, ele sai do lugar de obediência. E aí ele não é mais uma autoridade constituída. Porque o Senhor só vai validar aqueles que estão em obediência à palavra dele. Então, isso precisa ser quebrado dentro do corpo de Cristo, esse medo, porque essa manipulação com essa palavra tem sido cruel, tem levado as pessoas a ficar subjugadas, subservientes, e elas não estão servindo ao Senhor porque Deus não recebe. Elas estão servindo ao homem. Então eu preciso sempre estar alerta. Tudo que qualquer um, não importa quem falou, pode ser o pregador mais famoso da face da terra, ele pode cair. A palavra já adverte: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, qualquer um de nós está suscetível à queda. Então, eu preciso estar alerta e entender que Deus não vai me cobrar se eu chegar no meu líder e falar: olha, isso não está de acordo com a palavra. Me prova onde que está isso aqui. Porque Paulo chega a elogiar os crentes de Bereia. Por quê? Paulo falava. Depois eles se reuniam, abriam os pergaminhos e ia ler tudo que Paulo estava dizendo para ver se aquilo estava dentro da palavra. E Paulo vai elogiar. Todo crente devia ser como os crentes de Bereia, que pega aquilo e leva para passar. Não é pecado, irmãos, passar em revista. Levar para ver se aquilo é do Senhor, se aquilo é da carne do pregador, se aquilo é do diabo mesmo, né? Então, nós não temos que ter medo. Nós precisamos ser firmes e defensores da verdade. E Yeshua, nosso Deus homem, ao ser exaltado, ele recebeu de volta toda a glória como Deus. Está lá em João 17, 5. Ele tem toda a divindade. Ele tinha reafirmado que só Deus podia ser adorado e cultuado, lá em Mateus 4:10. Entretanto, ele aceitou, em outras passagens, essa adoração. Então, enquanto ele estava em uma posição, ele estava como um homem. Mas quando ele foi exaltado, ele pode e deve ser adorado porque ele é Deus. Ele volta a se vestir da divindade.
porque a Bíblia diz que é, ele que abriu mão da sua glória, ele deixou por amor, para vir e fazer o que tinha que ser feito para que nós fôssemos resgatados das mãos de Satanás. Porque com o pecado de Adão e Eva, se ele não fizesse isso, nós estaríamos condenados por toda a eternidade. Ele está em todo lugar, ele é onisciente, onipotente, onipresente, né? E vocês vão ter acesso a essa apostila, tem todas as referências. Que coisas impressionantes acontecem nesse grandioso mundo desconhecido que chamamos céu. Nossa mente não pode imaginar que coisas tremendas acontecem do outro lado. Mas basta que a igreja compreenda uma coisa: tudo que se opera ali é feito pela autoridade do nosso Senhor. E nada se fez sem a sua iniciativa. Majestoso é Yeshua. Ele está exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isso que vedes e ouvides, pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Yeshua que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Está em Atos 2, 33 a 36. E Yeshua recebeu todo o poder e autoridade na terra, no céu e no inframundo, embaixo. E todos têm que se dobrar. Irmãos, nós precisamos entender que essa autoridade só pode ser revelada pelo Eterno. Então, não é alguém derramar um óleo na sua cabeça, não é alguém dizer que você é isso ou aquilo que vai te dar autoridade. A autoridade é você saber para que você foi chamado, você se posicionar nesse chamado e buscar a revelação do Senhor, como Ele quer que você se mova nesse chamado, obedecer e depender dele. Pronto. É isso que te dá autoridade sobre todas essas coisas. Então, eu posso fazer parte de uma igreja, eu posso estar dentro de um corpo, um lugar, um ambiente onde reúne-se pessoas, mas se eu não tiver essas revelações, irmãos, eu nem ouso repreender um demônio, eu nem ouso liberar uma palavra, um decreto no mundo espiritual, porque eles conhecem quem somos. Eles identificam nossa patente. Eles sabem o nível de autoridade que temos. Mas não porque alguém disse que temos, não porque alguém nos ungiu, mas porque, não que eu estou dizendo contra, não. Sim, um ser humano pode reconhecer esse chamado na vida de cada um e está tudo bem, está tudo certo. Mas, mesmo que alguém fizer isso e você não tiver essa revelação, você só tem um título. Essa autoridade não te acompanha. Então, eu preciso entender esse lugar aonde ele foi elevado, aonde ele foi colocado quando foi exaltado pelo próprio Pai. Então, eu preciso ter comunhão com a palavra, aprofundar, desejar. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que eu nasci apaixonada pela leitura da palavra. Não. Eu era viciada em televisão antes de ir para os caminhos do Senhor, viciada. E quando eu voltei para os pés do Senhor, em 1993, eu comecei a ver que ficar na televisão nas minhas horas vagas, enchendo-me daquela imundícia, não estava me levando a lugar nenhum, mas eu não gostava de ler. E aí eu li um livro de psicologia que dizia o que a Bíblia já diz, né? Então ele dizia que se eu trabalhasse falando, declarando 60 dias algo bom, a minha mente ia entender que ele ia aceitar. Só que aí eu adaptei. Eu peguei textos bíblicos, e um dos textos que eu lembro, que eu gravei mesmo assim, está em 2 Coríntios 10, 4, 5 e 6. Eu decorei ele e eu passei a dizer: eu sou apaixonada pela leitura. Eu sou apaixonada pela Bíblia. Eu amo leitura.
E eu comecei a declarar esse versículo 5 vezes ao dia durante 60 dias. Irmãos, foi uma virada na minha vida. Eu passei de uma pessoa que não tinha desejo de ler absolutamente nada, mesmo sendo professora, eu só lia por obrigação, e me apaixonei pela palavra. E desde aquele tempo, eu nunca mais deixei de ler a Bíblia. Então, se me perguntar quantas vezes você leu a Bíblia, perdi a conta. É, e eu toda vez vou ler com esse entendimento. Ele é eterno. Quem inspirou essa palavra é o Espírito Santo, ele é eterno. É o próprio Deus que inspirou essa palavra. Então, todas as vezes, o mesmo texto que eu ler, ele vai poder me revelar uma coisa diferente. Eu preciso amar essa palavra. Se eu amar essa palavra, se eu me apaixonar por ela, eu estou me apaixonando pelo próprio eterno, pelo próprio Yeshua, que é o Deus homem. Então, eu preciso disso para me segurar, para me proteger nesses últimos dias. E se sua mente não consegue, faça isso, faça um propósito com o Senhor. Comece a mudar o que você diz. Ah, não, não gosto. Ah, eu durmo. Ah, eu sinto fraqueza. Ah, eu sinto sonolência. Começa a declarar aquilo que a Bíblia diz, que o que a sua alma pensa assim, você é. Então, isso é bíblico, isso é uma palavra bíblica. Então, comece a declarar que você pode, que você vai, porque o Espírito Santo está em você. Aí você vai lá nesse versículo que eu citei: Senhor, eu levo meus pensamentos cativos à obediência do Senhor. Desfaz todo sofisma, toda filosofia, toda heresia, toda informação que não provém do Senhor. Elimina, Senhor. Eu quero estar sujeito a Ti. O Senhor é que domina a minha mente. Eu quero conter a mente de Cristo. E assim você vai declarando, e o Senhor vai trazendo no seu espírito palavras de afirmação e o Senhor vai fazendo. E porque é disciplina, irmãos. Não é quer dizer que todas as vezes que eu li a Bíblia, eu estava amando, eu estava bem. Não, mas é uma disciplina. E é uma coisa boa, né? Porque você vai lendo e ali, cada vez mais, aquilo que você já tem dentro vai se estabelecendo. E quando há uma revelação no Espírito, irmãos, não tem quem tira e você identifica, alguém falou algo, um pregador falou algo, você, não, isso não está certo. Você pode até não saber o que que é, mas você fala, não, isso aí não está certo. Aí você vai buscar na palavra e você vai, se você não tem coragem de confrontar, não se submeta a um lugar que está pregando heresia, porque você vai perder a sua salvação. Chegando o momento, você vai estar saturada de tanta coisa que não é bíblica, e aí sua mente fica com um véu. E aí você aceita tudo. E vai chegar num ponto de negar tudo que foi estabelecido no início da sua vida. Mas o que eu peço aqui é que, em nome de Yeshua HaMashiach, da mesma forma que Deus mudou a minha visão, mudou o meu jeito de lidar com a palavra, possa mudar a sua vida também. Que a mesma paixão, o mesmo fogo, a mesma sede, a mesma fome da palavra possa estar na sua vida também. Né? Eu sempre brinco, não é uma brincadeira, é porque eu sentia. Tinha vez que eu lia, eu ficava tão maravilhada que eu falava assim, ai, se não fosse loucura, eu ia comer esse papel aqui para ficar dentro de mim. Mas era só uma forma de expressar como eu estava me sentindo em relação à palavra. Então, se apaixone por Yeshua através da palavra dele, no nome e na autoridade dele. Amém?